Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o podcast de investimentos da CAT, sua assessoria financeira inteligente. E hoje recebemos aqui nos nossos estúdios em Alphaville o Charles Mandrovits, o economista sincero, um cara que agrega muito valor para o mercado e a gente tem a honra de poder conversar um pouco com ele sobre investimentos, sobre cenário e também sobre economia. Ele fala tão bem desse tema, tem tanto alcance e a gente acredita muito que é mais uma forma de agregar valor para os nossos clientes e para os nossos seguidores. Charles, prazer receber você aqui com a gente. Vamos conversar um pouco e fala um pouco do seu trabalho, do seu alcance aí também, para a gente é muito importante. Eu que agradeço o convite, eu gosto muito do que eu faço, de falar de economia, de investimento, de educação financeira. É um tema que o Brasil precisa, né? Então, bora falar. A gente acredita muito nisso também. Por isso que a CAT ela foi constituída como um escritório de assessoria de investimentos, mas ela tem dois valores principais, que é o Knowledge and Trust, conhecimento e confiança. E a gente acredita muito que a gente tem um papel também social no mercado, onde a gente passa informações sobre investimentos, agrega valor para a vida dos nossos clientes e a gente sabe como é difícil esse assunto no Brasil. Para começar a falar de Brasil e começar a falar de investimentos, qual que é a sua leitura desse mercado, um mercado que evoluiu tanto nos últimos anos e que tem tanto para crescer comparado principalmente às outras economias, outros mercados? Dá um panorama sobre investimentos no Brasil aqui, na sua opinião. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, o Brasil é um país onde 70% da população tem problema com dinheiro. Endividamento, ou não pagou uma coisinha, ou emprestou o nome. Então, o desafio primeiro no Brasil é a gente tirar esse contingente de pessoas das dívidas, dos problemas e tudo mais. Quando a gente fala para essas pessoas sobre educação financeira, a gente já está mostrando que, ao sair disso, existe outro caminho, que eu acho que é o caminho do investimento. Quando a gente olha para o mundo, vários países já têm 15, 20, 30, 50% da população investindo. Aqui no Brasil, a gente está falando de quê? 5 milhões de investidores. Isso se você não tiver aí CPF dobrado, sem dúvida. O cara que tem o CPF dele e da esposa, então você conta como dois, mas é uma reserva, né? É uma unidade familiar ali investindo. Então, na minha opinião, o desafio no Brasil é enorme, mas o mercado nem começou. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que você tem um desafio muito grande, você está falando para um público e está dentro de um negócio que é embrionário. Ao mesmo tempo que tem um desafio, ele se transforma numa grande oportunidade. Totalmente. Porque o mercado pode crescer muito e principalmente um pouco fora dos grandes centros, né? Porque tradicionalmente os mercados foram se concentrando nos pequenos eixos. E eu acho São Paulo. Rio, São Paulo, né? Ó, a gente pode falar do mercado de fundos imobiliários. 2017, 18, 100, 200 mil investidores. No Brasil, todo o mercado de 100 a 200 mil investidores. A gente bateu agora 2,5 milhões de investidores. Quase 10 vezes em pouco tempo. Isso aí. E detalhe, ainda é pouca gente. Porque você está falando de um produto que envolve receber dinheiro todos os meses, se você investir direitinho, e o segmento de imóveis, que é uma paixão do brasileiro, né? O brasileiro cresce com o tio, com o avô, falando, olha, o seu tio comprou um terreninho, você está investindo na bolsa, você está jogando na bolsa, a pessoa está até como cassino, você está jogando na bolsa, a sua tia construiu 2 kitnets e recebe dinheiro todo mês. Tem uma questão cultural, né? Totalmente. E o fundo imobiliário ele tem esse duplo objetivo, porque ele traz essa paixão quase que cultural, ancestral ao imóvel. Isso. E ele traz uma coisa que o brasileiro gosta muito, que é renda. Isso. É uma caixa registradora. Todo mês pinga dinheiro. E um diferencial interessante. A tia do cara, o tio, o avô que construiu o kitnet, precisou de um capital inicial grande. Tipo, 5 mil, 10 mil, ou comprar o terreno. Exato. Ou comprar o imóvel para alugar. Quer dizer, você para investir em imóveis, eu estou generalizando. Não adianta você pegar um caso, mas eu comprei um imóvel em leilão, tudo bem. São exceções. Quando a gente olha o mercado em geral, o que acontece? Para você construir, comprar e tudo mais no mercado imobiliário,
você precisa de um investimento grande. Uhum. Já fundos imobiliários, você começa com R$ 10. Perfeito. Então, o sujeito não precisa esperar a vida mais adulta, ele está maduro financeiramente. Ou alocar muito capital. Ou alocar muito Porque ele capital. também não quer abrir mão. Você olha lá, pô, eu gostei desses fundos imobiliários aqui, quero investir no segmento de imóveis. Com R$ 1.000, 5.000, 10.000, você cria uma carteira diversificada. Quer dizer, nos últimos 5 a 10 anos, o Brasil, além de ter criado um ecossistema um pouco mais amistoso para o investidor, ele tem uma quantidade de produtos muito maior com um valor financeiro menor de entrada. E aí você une esses dois fatores ao aumento de capilaridade na distribuição. Porque hoje a gente tem escritórios de investimentos, você tem assessor de investimentos, você tem canais digitais. Então, nós temos hoje presença em 6 unidades, onde essas 6 unidades você acaba tendo uma influência territorial. Então, você consegue chegar em clientes, em famílias, em empresas, que se você não tivesse aquela presença física, ia ficar mais difícil de chegar. Então, é um produto que você estava dizendo aqui um pouquinho antes da gente começar, tipicamente para o mercado brasileiro e tipicamente para crescer o mercado de capitais e o mercado de crédito brasileiro. E pode ser a porta de entrada para o investidor. Porque o sujeito está desconfiado, pô, selva de bolsa, Bovespa, B3, escritório de assessoria, não sei, não confio nisso. É melhor deixar o dinheiro na poupança do Banco do Brasil. A minha família sempre fez assim, há 200 anos, está assim. Ele compra um fundo imobiliário, ele começa ali devagar, ele começa a ver que esse mercado existe, que tem muita coisa bacana, que e começa a entender mais. Isso. Aí vai dando uma tranquilidade. Não é legal você também sempre baixar a guarda toda, mas você vai aprendendo, você vai falando, opa, esse negócio experimenta. É possível, é legal. E essa questão que eu disse do investir com pouco é uma coisa nova no Brasil. Há 15 anos, por exemplo, se você entrasse numa agência bancária e falasse, olha, eu gostaria de trocar uma ideia com o gerente, porque eu tenho R$ 1.000 e eu quero investir no exterior. O cara fala, chama segurança. Impossível. Tira esse maluco daqui. Impossível. Era impossível. Você precisava ter 5 milhões, 10 milhões. Hoje o sujeito eu vou colocar um valor até mais alto, tá? R$ 10.000. Com R$ 10.000, você cria uma carteira diversificada de investimento. Um negócio que não dava para imaginar. Isso é o termo democratizar o acesso a investimentos, né? E como você tem mais gente falando, você tem o cliente também conhecendo mais e você tem o acesso mais fácil, a tendência a isso ainda é de bastante crescimento. Com o aumento dos escritórios de atendimento ao cliente investidor, você também teve um fenômeno do cara começar a entender que existem operações fora dos bancos. Perfeito. Porque na cabeça, por exemplo, do produtor rural, vamos pegar um cara no centro do Brasil que não tem tempo nenhum, a vida dele é tocar fazenda, comprar o trator, tá se preocupando com o seguro, tá se preocupando com o boi, com a arroba de não sei o que, com o milho, com a soja. A vida dele é um desespero. Ele não tem tempo para olhar nada. Nos últimos 50 anos, 100 anos, a família dele fez sempre o quê? Poupança de banco. Não inventa. De repente, ele começa a descobrir que tem um fundo que rende mais no ano, que tem um investimento aqui que pode fazer sentido com a própria operação que ele tem na fazenda e pode servir de hedge, e ele não estava sabendo. Não tinha acesso a essa informação. Não tinha acesso. Ele começa a descobrir que ele pode emitir alguns produtos financeiros que vão gerar uma renda para ele, e com esse dinheiro ele pode comprar uma oportunidade, a fazenda do vizinho, expandir, exportar. Quer dizer, um mundo começou a aparecer de oportunidade. E olha que interessante, esse fazendeiro que quer emitir um título para pegar dinheiro, ele pode pegar o meu dinheiro. Exato. Porque eu estou aqui em São Paulo, não entendo qual a diferença de hectare para arroba. Tô brincando, tá, galera? Eu entendo, mas estou dizendo o sentido. Eu não sou um cara da fazenda, mas eu tenho 10 milhões para investir. O cara da fazenda sabe tocar o negócio e precisa de 10 milhões. Deu perfeito. Tem um produto financeiro entre a gente. Você uniu o deficitário ao superavitário através de um instrumento do mercado de capitais. Acabou. E antes, essas duas pontas não se falavam. E aí eu tinha que investir, de repente, num produto que era ruim para mim
e ele tinha que pegar dinheiro muito Caro. mais caro, muito mais caro, dando como garantia, às vezes, o que ele não queria dar. E às vezes num único player, que era quem dominava a distribuição de um determinado produto subsidiado, por exemplo. Então as pessoas não têm ideia de como a maturidade do mercado financeiro e esses novos produtos e investidores, como tudo isso melhora a economia do país. De vez em quando vem alguém falar para mim assim, legal esses fundos imobiliários, mas eu acho isso meio especulação. Eu falo, olha, se você acha que é uma especulação, você não entendeu nada. Porque um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, vamos pegar o fundo imobiliário de shopping. Uma empresa construiu um shopping, quer dizer, gerou milhares de empregos para sempre, porque essa operação vai ficar ali, trouxe marcas, às vezes, para uma determinada cidade, só que ela precisa captar dinheiro, ou antes, ou no meio, ou depois. Ela emitiu lá, podem ser títulos que ela emitiu, ela pode vender o shopping inteiro para o fundo, ela pegou dinheiro. Então, vamos pensar bem. Uma empresa construiu um shopping, gerou milhares de empregos. Pegou o dinheiro para isso. Eu, do outro lado, quero me aposentar, estou guardando dinheiro para minha aposentadoria, decidi investir nisso que está me gerando renda. Então, de um lado, o fundo imobiliário injetou dinheiro na economia real, gerando emprego. Do outro, o fundo imobiliário está fazendo o papel do governo, que seria garantir a minha aposentadoria. Perfeito. Ele está virando um produto previdenciário. Então, olha como o mercado financeiro está bacana. E ele se retroalimenta, porque esse ciclo ele aumenta. Você tem o galpão logístico, que também vai ficar responsável por aumentar empregos, distribuir o produto final. Crescendo. Tudo agrega valor para a economia, né? Sim. É muito interessante. Cada vez as pessoas querem receber, eu falo muito os produtos de forma mais rápida. O sujeito entra no Mercado Livre, quer comprar um telefone. Aí o telefone está lá. R$3.000 para entregar daqui a 5 dias. 3.200 entregar hoje. É isso. Entregar hoje. É isso. E paga mais por isso. Pagar mais. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Muito a ver. Porque é a história do last mile. Os fundos imobiliários de logística, os melhores, eles têm galpões próximos às grandes capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Esses galpões valem mais e interessam para as grandes varejistas online. Quer dizer, você investindo nesse tipo de fundo imobiliário, você está injetando fomentando dinheiro na a economia. Você fomenta diretamente a economia. Governo, eu ia estimular o mercado financeiro ao máximo. Por quê? O governo não tem, já falando aqui em macroeconomia, o governo hoje, ele não tem dinheiro para incentivar a economia. Tá tudo bem. Eu não quero que o governo incentive a economia. Eu quero que o governo cuide da saúde, educação, segurança. Sai daqui. Viabiliza. Estimula, incentiva. Não atrapalha. Não atrapalha, né? Já é um já é um grande avanço. E falando em economia, e você tem um dado bastante positivo, e ultimamente na economia a gente tem tido poucas boas notícias, mas você trouxe uma boa notícia aí recentemente, falando sobre o índice de desemprego ou o índice de emprego brasileiro. E associado a isso também, como uma notícia de um avanço importante, o PIX. Conta um pouco desse estudo que você fez, tanto do desemprego quanto do PIX, porque eu acho que é uma análise que agrega bastante valor aí para os nossos clientes. Em relação a desemprego, eu falo para todo mundo que o pior indicador que a gente tem é o indicador de um desemprego alto. Porque isso cria um ambiente econômico ruim, mas pior do que essa parte é a depressão que você joga milhões de pessoas. Principalmente quando a gente fala de jovens. Então, o desemprego alto, ele é péssimo para a economia. E quando o desemprego começa a cair, como já está caindo, ele só vai de 14%, 15% quase, para daqui a pouco uns 7%. Está 7 e pouquinho, 7,7, 7,8. Com certeza vai chegar a 7 se continuar caindo. Quando a gente traz o desemprego para baixo, e cada ponto desse são milhões de pessoas, você está falando que essas milhões de pessoas vão comprar na farmácia, comprar no supermercado, trocar de telefone, comprar um plano de internet novo, que eu brinco que a primeira coisa que o cara faz quando arruma um emprego não é mais querer uma roupa melhor, um carro, nada disso. Ele quer internet melhor. O cara vai botar uma internet melhor. Ele para de dividir a Netflix com 5 vizinhos, divide com 2. Então, toda vez que alguém arruma um emprego, além de você resolver um problema social, que eu acho que é social, emocional, de casamentos, que acaba, além de você resolver isso,
entra dinheiro na economia e isso gira. Então, a queda do desemprego ela é essencial para a gente continuar crescendo. O desemprego ainda é alto. Quando a gente fala de quase 8, ainda é alto. Ah, mas esse desemprego cai um pouco porque o funcionalismo público está aumentando. Tudo bem, agora até aconteceu um pouco isso, mas em geral o desemprego vem caindo. Ele vem com uma viés de queda ali no movimento, já né? há alguns anos e esse é um indicador muito bom. Nos Estados Unidos está baixíssimo. Tá? Um outro ponto interessante, antes da gente falar do PIX, é que o desemprego está caindo, mas a inflação não disparou. Porque qual o problema quando o desemprego cai? Você tem uma pressão na economia de mais dinheiro entrando. E de vez em quando vem gente reclamar comigo, quando eu falo isso, pô, então você é contra o emprego? Você acha que o emprego vai atrapalhar a inflação? Eu falo, cara, eu não tenho que ser contra a favor de nada, mas eu tenho que fazer uma leitura econômica. A hora que o desemprego chegar, se chegar, tomara que chegue, que ele continue caindo, a 6, 5, 4, você começa a ter uma pressão inflacionária porque a renda aumenta, as pessoas começam a ter oportunidade de 3, 4 empregos, pedem um salário maior, você tem uma pressão. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos. Sim, perfeito. Eu me recordo, no final da gestão do Trump, estava em uns 3,3, 3,5 o desemprego lá, o McDonald's oferecendo iPhone para quem trabalhasse 6 meses, conseguisse ficar 6 meses e indicasse um amigo que também ficasse 6 meses. Olha o desespero das empresas. A inflação subiu, você tinha que pagar mais por hora. Então, desemprego muito baixo gera inflação. Eu não tenho que gostar nem você. Essa é o efeito. É o efeito que acontece. Sobre o Pix, foi um negócio muito bacana. Ele está substituindo outras formas de pagamento. Eu acho que ajuda muito a economia e ajuda negócios também em termos de taxa, porque antes estava todo mundo na mão dos cartões de crédito e agora você tem um produto meio de pagamento que teoricamente cai no gosto do povo. Que ainda não está cobrando nada. Né? Eu tenho certeza que de vez em quando a equipe da Fazenda se reúne lá em Brasília e fala, cara, e se a gente botar um pouquinho só 0,0001 para começar, vamos aprovar isso, aí depois você só precisa ir subindo, né? A gente viu isso na CPMF. Sim. Que veio para ficar um tempinho e ficou. Exato. Alguns anos por ali. Então, eu acho o Pix bacana. A única coisa que me preocupa é a questão do fim do dinheiro físico. Por que eu acho que preocupa um pouco? Porque você fica totalmente na mão do governo, ele pode te desligar com um clique e nenhum governo é 100% certinho. Você sempre tem o risco de uma decisão ali, de um problema, de alguma coisa. Então, eu acho que é uma coisa bacana. É um fenômeno positivo, tem que ser observado o que vai acontecer com ele para frente, principalmente pensando em regulação. O Pix reduz custo do varejo. Isso é muito bom. Esse é um negócio muito bacana. E também tem uma coisa interessante que pouca gente pensa que acontecia antes do Pix, que é o seguinte. Você comprava online um computador. Pegava o computador que está ali na mesa, vocês não estão vendo, tem uma equipe aqui operando o podcast, pegava o computador, você ia comprar sexta-feira na Magazine Luiza ou na Via Varejo. Aí você comprava o computador sexta-feira para pagar no boleto. O boleto tem alguns dias. Só que a empresa tinha que tirar do estoque. Por que ela tinha que tirar do estoque? Porque você já comprou. Sim. E você está com boleto. Quando chegava ali na segunda ou na terça-feira, você não pagava o boleto, cancelava a compra. Só que você tirou esse produto no final de semana do estoque. Então, a venda no boleto, ela gerava uma série de confusões, além do custo, para os varejistas. Agora não. Ué, você quer comprar esse negócio que custa 2.000 numa sexta-feira à tarde ou no sábado? Paga com Pix, não precisa ser no boleto. Se pagar com Pix, te dá até um descontinho adicional aqui. Aí ficou perfeito para todo mundo. Você comprou sábado, pagou no Pix, é teu produto. Eu tiro do estoque, mas ele está efetivamente vendido. Perfeito. E o índice, eu sei que varia um pouco de empresa para empresa, mas o índice era altíssimo a última vez que eu olhei antes do Pix. De produtos que a turma comprava no boleto, não pagava e prejudicava a loja. E aí prejudica a loja, prejudica a economia como um todo. Como um todo, porque isso aumenta a inadimplência, isso aumenta o custo financeiro, custo fiscal, tributário, enfim. Cara, muito legal esses insights. Eu queria aproveitar e que você contasse um pouco para a gente aqui da sua obra, né? 18 princípios para você evoluir. Sim. Tem tudo a ver com o que a gente acredita.
Você gera um conteúdo, como você já faz isso nas suas plataformas digitais, nos conteúdos que você já ministra para todo o mercado. Conta um pouco sobre essa obra, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui na CAT. Obrigado. Eu escrevi esse livro. Eu tive a notícia agora, essa semana, que é o livro mais vendido de negócio do Brasil e está entre os 3 em todas as categorias. Muita gente falou, pô, mas o teu primeiro livro não vai ser sobre investimentos? Eu falei, não. São princípios para você evoluir. Por quê? Porque muita gente quer ganhar dinheiro, quer investir, mas não está olhando para o básico. Quer dizer, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida? Então, antes de você pensar em ter 1 milhão, ganhar 30% ao ano, que é o que todo mundo quer, que é uma loucura, ninguém ganha isso, mas todo mundo quer. Quer dizer, você está pensando lá na frente, e o básico aqui, que é uma casa bem construída, num terreno, tudo bonitinho, você não está fazendo. Então, baseado na minha história, na história de pessoas de sucesso que eu conheço, gente que ganhou dinheiro, eu juntei tudo em 18 princípios. Estou te falando, ó, tá aqui, cara, dá uma olhadinha, porque agora algumas coisas já podem mudar na tua vida para que você chegue lá na frente muito melhor. E eu não vendo facilidade, do tipo, se você fizer meu curso, se você pegar o meu livro, uma planilha em mágica. 6 meses você vai estar milionário. Não vai. E se alguém está te cobrando para oferecer esse tipo de coisa, em 6 meses a única coisa que você vai fazer é perder 10 mil reais com o curso da pessoa. Eu acho que tudo é um caminho, né? Você vai melhorando todo dia. Vai melhorando. É possível em 2 a 5 anos você ter uma mudança muito grande e aí virar um investidor, começar a investir e tudo mais. E você está falando de fundamento, né? Você está falando, você deu o exemplo da casa, isso aqui é como se fosse prepara o alicerce da sua casa, vê o projeto da casa que você quer para construir a sua casa e ela ficar resistente a vulnerabilidades. E a gente que, por exemplo, eu tenho 3 filhos e a gente sabe o quanto isso é importante na educação dos filhos. Então, tem o seu papel de agregar valor para os clientes, para quem é pessoa física ou para o próprio empresário, mas a gente tem uma responsabilidade com o nosso legado. Como é que a gente deixa filhos, sucessores, pessoas melhores preparadas, com mais conteúdo sobre investimentos, com uma educação financeira melhor. Assim a gente consegue evoluir a cultura de um país, né? E esse tipo de trabalho agrega muito valor. Um ponto até, desculpa te interromper, que a gente fala muito, que é uma coisa bacana que vocês estão fazendo, tendo um escritório de investimento. O brasileiro adora cair num golpe. Uma pirâmide, um joguinho, um tigrinho. O brasileiro, ele atravessa a rua, eu brinco com a turma, para escorregar numa casca de banana. Então, o trabalho de quem ensina as pessoas a investir aqui, ele tem um quebra-mola que em muitos países não tem. Óbvio que golpe tem no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é impressionante como as pessoas caem, acreditam no 5% ao mês, 10% ao mês. Eu recebo todos os dias mensagem no meu telefone. Charlão, você conhece a empresa tal? É uma trilha que vai se repetindo. Aí eu falo, essa novela vale a pena ver de novo. Por quê? Não, porque um amigo meu sempre assim, né? Investiu 300 mil e a empresa pagou certinho nos últimos meses 5% ao mês. Tem muito isso ainda? Muito. Todos os dias. Todos os dias. É investimento em pinos, é investimento em carne, é investimento em carro. Já foi avestruz, já foi boi gordo. Avestruz, boi gordo, é Telex Free. Eu conheço todos esses casos, eu estudei todos os casos. Então, quer dizer, quando a gente quer ensinar as pessoas alguma coisa sobre investimento, primeiro você tem que fazer um detox. Sem dúvida. Ó, isso aqui não existe. E aí depois você fala sobre investimento, porque aqui a gente tem essa cultura ainda do golpe e tudo mais. E tem a ver com preparar o fundamento também da relação com o cliente. Porque, às vezes, se o assessor não se policiar, ele vai direto numa conversa de produto, quando, na verdade, ele tem que se aprofundar em quem é o cliente, qual é a história de vida desse cliente, qual é o nível de conhecimento desse cliente, para depois chegar no perfil para, por último, sair alguma conversa sobre alocação, sobre produto. Então, da mesma forma como você propõe a construção de um alicerce para falar sobre princípios de finanças, educação financeira, a gente também pensa nesse mesmo conceito em construir um relacionamento com o cliente que seja de longo prazo, sustentável, que agrega valor para o cliente e que esse crescimento venha ao longo dos anos
e não construindo relações de curto prazo, né? E até explicar para o cliente a vida real. Porque de repente você vai falar para ele, olha, esse ano teu rendimento foi de 11%. Pô, mas só 11%. Eu vi que tem um lugar, eu ouvi dizer que está ganhando 40% ao ano. Você chegou com um negócio bacana, de repente, mas a comparação é com algo que não existe. Você está comparando coisas absolutamente tá incomparáveis. É isso, não tem como. Entendeu? Perfeito. Charles, cara, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando, conversa muito boa. Só chamar de novo, né? E a gente é vizinho aqui, agora que eu descobri que a gente é vizinho, então com certeza vão ter outras oportunidades. Numa próxima oportunidade, nós não vamos deixar de falar de futebol, você vai falar do seu Vasco. Sim, vamos ver como vai o andamento do Brasileirão. Aí a gente avança. Se tiver muito ruim, eu nem venho aqui. Você me chama lá, quer vir aqui no podcast? Puta, não dá. Não vai dar. Não vai dar. Fui Espera proibido. a próxima rodada. Legislação nova não pode a podcast. Maravilha. Foi um prazer ter você com a gente. Continue esse brilhante trabalho que você está fazendo. E eu espero realmente que a gente tenha outras oportunidades para a gente conseguir falar, compartilhar conteúdo, compartilhar conceito, porque eu acho que assim a gente agrega valor para a sociedade como um todo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E obrigado ao pessoal aí, né? Obrigado a todos. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios do Podcast, o podcast de investimentos da CAT, uma assessoria financeira inteligente. Até mais, galera.